Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, vou deixar aqui no cantinho, nós três no AP. Aqui eu compartilho um pouquinho sobre a minha gestação. Lá no Instagram também compartilho sobre a minha família, que sou eu, meu marido e agora a nossa bebê, que está perto de nascer. E um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia, tá bom? Bom, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou falar um pouco sobre o pré-natal do SUS e pelo plano de saúde, pelo convênio. Por que eu vou falar sobre esses dois? Porque eu faço acompanhamento por esses dois. Então achei interessante vir aqui falar um pouco sobre. Lembrando que o objetivo do vídeo não é dizer qual é melhor, tá? Até porque existem situações, ocasiões diferentes, então vocês vão entender e ver o que se encaixa melhor dentro da realidade de cada um também. Não são todos que têm acesso ao plano de saúde. Tem pessoas que só fazem acompanhamento pelo SUS. Então não estou aqui para dizer o que é melhor, o que é pior, mas para compartilhar um pouco com vocês a minha experiência no SUS e no plano de saúde. Eu ia deixar para gravar esse vídeo depois que a Lara nascesse, mas como a gente já tá na reta final, tô nas consultas finais, então assim, acho que já dá pra eu trazer um pouco pra vocês da experiência que eu tive pelo SUS e experiência que eu tive pelo plano de saúde. E até pra dar uma luz mesmo, porque assim que eu descobri a gravidez eu fiquei um pouco perdida sobre o que fazer, como que faz, né? Assisti alguns vídeos aqui no YouTube, mas não achei nenhum vídeo explicativo que me falasse o que eu tenho que fazer, né? Então eu tive que ir perguntar, me informar. E o segredo de tudo, gente, tanto no SUS quanto no plano de saúde, é pergunte. O que você tiver dúvida, você pergunta. Você tem tanto direito pelo SUS, tanto direito pelo plano de saúde. Não pense que o SUS é público, então tem que me reter, tem que ficar quieta, não. O SUS é um serviço público pago por nós, né, nos impostos, nas taxas, enfim. Então, ambos as formas, né, ambas as instituições, seja SUS ou seja o seu plano de saúde, eles têm que te atender, eles têm que tirar todas as suas dúvidas. Então, uma coisa que eu ouvi de uma atendente é: nunca vá para casa com dúvida. O que você tiver dúvida, você pergunta. No hospital, na clínica, na unidade básica de saúde, enfim, pergunte. Então, vamos lá, gente. Chega de falação que eu vou contar pra vocês como que foi comigo, né? Eu fiz o teste em casa, deu positivo. E aí, eu recorri, antes de ir pra clínica, antes de ir pro hospital, eu recorri ao beta-HCG, né? Que é o exame de sangue, porque lá na clínica eles pedem um exame de sangue positivo, tá? Então, ó, eu fiz o beta-HCG, aí ele dá o resultado, né? Reagente, beta-HCG qualitativo, enfim. E aí você tem que ir pra clínica, no caso aqui no Rio, né? Onde eu moro, no Rio de Janeiro, tem a clínica da família, né? Que é uma equipe multidisciplinar, que tem médicos que são chamados de médicos... Ai, gente, eu esqueci. É tipo médico da família, que atende desde a criança ao idoso, sabe? E lá tem outros atendimentos também, de saúde bucal, né? A clínica que eu faço a consulta do pré-natal, clínica da família, é muito boa mesmo. Mas tem outras clínicas da família aqui no Rio de Janeiro, até mesmo aqui no meu bairro, que já não são tão boas. Então, assim, eu acho que vai depender do bairro, né? Vai depender da sua cidade também. E graças a Deus, né, eu fui muito bem acolhida nessa clínica da família, sempre fui muito bem atendida, muito bem assistida. Então eu cheguei na clínica da família com meu beta-HCG positivo e tal, e aí eu passei pelo atendimento, né, e aí a primeira coisa que eles dão é o cartão de gestante. Aqui no Rio é o passaporte cegonha carioca, né. E aqui já de cara, de acordo com a sua gestação, de acordo com a sua idade, eles vão ver se é uma gravidez de risco, né? E aí eles vão te encaminhar, é um hospital, a maternidade de referência que eles dão pra você poder ter o seu bebê, tá? No meu caso, aqui eles me deram como referência o Albert Schweitzer, que fica em Realengo, né? Aí vou para a segunda parte. Antes de explicar sobre o cartão de gestante, que depois eu vou falar sobre ele comparando com o do plano. O que acontece? Quando eu engravidei, quando eu descobri a gravidez, nós não estávamos com plano de saúde.
porque meu marido tava trocando de trabalho, né? Ele tava num processo de troca de empresa. Então logo nós estávamos sem plano de saúde. A gente sabia que teria um plano de saúde, só que naquele momento nós não tínhamos plano de saúde. E aí eu passei novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, só fazendo pré-natal pelo SUS. Então, a princípio, se de tudo, sei lá, desse problema no plano de saúde, o hospital que eu teria minha filha seria no Albert, tá? E aí eles marcam visita, isso mais pra frente eu vou falar, tá? Eles marcam visita, você ganha um kit, uma bolsa, enfim. Aí, beleza. Passou isso, aí no mesmo dia, pelo SUS, pela clínica da família, eu fiz, vou mostrar pra vocês, teste rápido. O teste rápido, ele inclui teste rápido de HIV, de sífilis, de hepatite, inclui tudo isso. Eles tiram uma amostrinha de sangue do dedo e fazem um teste rápido, né, pra saber se você tem alguma daquelas doenças, se dá reagente ou não. Então, já fiz também isso no mesmo dia que eu fui levar o teste, né, de gravidez. Outra coisa também que eles fazem é a data prevista do parto, de acordo com a data da última menstruação. Como a minha menstruação sempre foi muito desregulada, então quando a enfermeira, foi até a enfermeira que me atendeu, quando ela colocou aqui, ela até colocou a lápis. Então assim, até mudou a DPP, porque depois com a ultra, que aí veio a idade gestacional do bebê pelo tamanho, aí sim dá pra ter mais certeza, né? Então ela até colocou aqui a lápis e mudou até. E aí nessa parte aqui de trás do cartão de gestante são as datas de marcações das próximas consultas. Então eu já saí de lá já saí com a próxima consulta marcada. No caso, até março foi uma consulta por mês. Então eu fiz uma em novembro, fiz uma em dezembro, fiz uma em janeiro, fiz outra em fevereiro e outra em março. De abril pra cá, eu tô tendo 2 consultas por mês pelo SUS. Na verdade, esse mês eu vou ter 3. Tem mais uma na próxima semana, que é a última. E aí, vamos lá. Vamos falar agora sobre exames que o SUS oferece. Eu nunca fiz ultrassonografia pelo SUS. Até porque na primeira consulta também, a enfermeira médica também me prescreveu. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. É tanto papel. Achei aqui. Ela me prescreveu a ultrassonografia transvaginal. O SUS não faz a ultra transvaginal, né? Nem que, não consigo vaga, não. Não faz, pelo menos aqui no Rio não faz, o que foi me falado. E aí, eu sem plano de saúde, tive que pagar pra fazer. E aí eu fiz, nessa clínica, a ultrassonografia transvaginal de primeiro trimestre, porque é ela que define, né, direitinho o tamanho que tá. O bebê foi bem no comecinho. Então ela tava bem pequenininha, e aí dá pra ter mais ou menos uma noção da idade gestacional direitinho. E aí eu lembro que eu paguei R$160 na transvaginal do primeiro trimestre. Um exame passado pelo SUS, mas que eles não oferecem. E aí, gente, continuando a falar sobre pedidos de exames, eu tive infecção urinária, então pelo SUS também, pela clínica, foi pedido amostra de urina. E lá eles fazem, graças a Deus, esse exame com a coleta do sangue. Tem laboratório, sai o resultado direitinho. Então o SUS cobre esse exame de urina. Tive que fazer praticamente todo mês, porque estava sendo recorrente a infecção urinária. Aí em dezembro me pediram uma ultrassonografia transvaginal de transluência nucal. O SUS também não faz. E aí eu tive que fazer por fora, porque também não tinha o plano de saúde ainda, e aí paguei mais R$130. Depois eu optei em fazer o exame de sexagem fetal, porque eu só conseguiria saber o sexo do bebê em janeiro, através de ultrassonografia, e eu não queria esperar, a gente queria fazer a revelação em dezembro. E aí nós fizemos o de sexagem fetal. R$160
nós pagamos também, até porque, mesmo que a gente tivesse com plano, o plano também não cobre o de septagem fetal, pelo menos o nosso não cobre. Depois eu procurei saber. Então pagamos aí mais R$160. Vai fazendo as contas aí. E aí em janeiro, continuando o acompanhamento ali pelo SUS, como eu falei pra vocês, eu fiquei até o mês de fevereiro, março, só com o SUS. Continuei fazendo os exames, né, as consultas pré-natal. Aí detalhe importante, na consulta pré-natal, a rotina é verificar pressão, altura uterina, peso da gestante e ouvir o coraçãozinho do bebê, tá? E aí a médica conversa, pergunta se está sentindo alguma coisa, observa se tem inchaço, se tem algum tipo de edema, pergunta se está tendo algum tipo de sangramento, alguma perda de líquido, principalmente no final da gestação. Outra coisa também que o SUS receita são os suplementos, né? Que no caso, a princípio foi o ácido fólico, que foi bem no comecinho. Eu tive que tomar só, assim, nas primeiras semanas, depois encerrou o ácido fólico. E junto o sulfato ferroso, que eu tenho que tomar até, tipo assim, uso contínuo até depois que a Lara nascer, acho que até ela completar 4 meses. E agora, no final da gestação, eu acho que foi em fevereiro, março, finalzinho, né? Me passaram cálcio carbonato, né? Por conta dos casos de pré-eclâmpsia que estão tendo muito. Então agora é obrigatório o SUS prescrever o cálcio carbonato para gestantes e oferecer também. E uma coisa importante que a minha médica do SUS falou é que eles não podem prescrever nada fora disso. Então eu tomo outras vitaminas, mas que são que não podem ser prescritos por eles, sabe? Então eu tomo assim, por fora. Perguntei pra ela o que ela achava. Não, pode tomar, só não posso te prescrever, porque eles só podem prescrever o que eles oferecem. Eu não sei se tá dando pra vocês conseguirem acompanhar mais ou menos como que tá sendo. Então assim, esse processo de novembro a fevereiro foi SUS, fazendo as consultas pré-natal. Nunca faltou médico, no dia que eu fui pra consulta nunca faltou médico. Prescrição de exames eram prescritos, porém não eram feitos pelo SUS. Nunca fiz uma ultrassonografia pelo SUS. Já vi casos de gestantes que fazem, mas que tipo assim, é uma ultra e a imagem muito ruim. E prescrição também de exames, né, de coleta de sangue, essas coisas assim, testes rápidos, etc. E prescrição de vitaminas, tá? Então foi assim. Aí em janeiro, finalzinho de janeiro, a médica prescreveu a morfológica. Ela prescreveu a morfológica de 2º trimestre, acho que foi isso. Prescreveu a morfológica. E aí eu fiz, mais uma vez, pelo particular, paguei. Porque aí vê todos os detalhes, né, o desenvolvimento do bebê, etc. Foi aí que eu consegui ver o rostinho da Lara. E aí ver a placenta, essas coisas assim, cordão umbilical, líquido amniótico, essas coisas. E aí foi mais acho que foi R$120 que nós pagamos, tá? E desse exame. Outro exame também que eu fiz pelo SUS e fiz na clínica da família foi aquele de glicose. Foi o de curva glicêmica. Fiz pelo SUS, foi direitinho, tudo certo. E aí eu lembro que nesse dia também a coleta de sangue que eu tirei foi pra fazer o hemograma completo e pra fazer o de toxoplasmose também, tá? Outra coisa também do SUS, que isso daí todo mundo já sabe, foram as vacinas. Então em dezembro eu tomei a vacina da gripe, né, influenza, e em janeiro eu tomei a DTPA, tá? Então onde eu faço acompanhamento tinha as vacinas, então eu tomei. E aí nesse 2º trimestre de gestação, quando a médica passou a morfológica que eu fiz por fora, o exame de curva glicêmica, eu repeti os testes rápidos. Lembra que eu falei que eu fiz na primeira consulta? Depois eu descobri que nos 3 trimestres tem que repetir esse exame. E aí eu repeti também pelo SUS os testes rápidos de sífilis, HIV, hepatite, etc. Aí quando foi em março, o plano de saúde liberou, e aí assim eu já tinha em mente o que eu falei assim, eu quero fazer o pré-natal onde eu quero ter a Lara. Então eu comecei
a fazer o pré-natal. E aí, como que é isso? Eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer? Vou começar do zero? Não. Eu levei o meu cartão de gestante do SUS pra médica poder ver. E assim, de cara eu já gostei muito dela. E aí, na primeira consulta, eu já perguntei. Eu falei, a senhora faz parto aqui no hospital? Assim, eu faço, né? E então a gente já começou a ter essa troca, assim, ali, falando sobre via de parto, ela me explicando tudo. E aí ela foi, viu todo o meu cartão de gestante. E aí a médica obstetra, né, que agora é minha obstetra, que vai fazer o parto, ela viu, né, todos os exames que eu tinha feito pelo SUS, falou que tava tudo completinho. Aí ela foi e me pediu um exame que o SUS não pede, gente, pelo menos aqui não pede, tá? Que é esse daqui, ó. Ecodopplercardiograma fetal, que é pra ver a circulação sanguínea do coração do bebê, tá? Então ela me pediu esse exame. E aí eu consegui pelo plano, claro, graças a Deus, que não aguentava mais gastar dinheiro com exames. E aí eu fiz. Aqui, ó, do coraçãozinho da Lara. Fui num lugar específico que faz só isso. E aí vem um laudo aqui, tudo certinho, né? Falando sobre o coração do bebê, como que estava. Então é um exame que o SUS não oferece e também não pede. Beleza. Passou esse exame. Aí outra coisa também que eu fiz pelo plano de saúde que minha médica pediu foi a ultrassonografia com Doppler. Foi essa daqui, que é aquela que vê o fluxo sanguíneo da placenta e do cordão umbilical. Tá vendo? Vermelho e azul é o sangue É o sangue na placenta e no cordão. Avalia se tá circulando direitinho, se dá pra ver mais. Tá vendo? E no SUS não tem também. Outra coisa também que eu fiz foi o plano de parto. Fiz o plano de parto pelo plano de saúde com a minha médica. Como ela que vai fazer, então ela me orientou, né? Eu fui e fiz o plano de parto. E aí, assim, uma coisa que me preocupava é que eu queria escolher a via de parto. E pelo menos aqui, nos hospitais públicos daqui, eu já fiz técnico em enfermagem, fiz estágio. E então eu vi um pouco, acompanhei um pouco isso. E o hospital público, né, ele dá preferência pro parto natural, né? O parto normal, que é considerado a via mais segura, né? Só que eu queria ter o direito de escolher. E no hospital público você não tem esse direito de escolha. Você só vai para uma cesariana e, em último caso, tipo assim, caso de emergência, com indicação médica, enfim. Então isso me deixava um pouco insegura em pensar em ter pelo público, né? E aí vocês talvez possam pensar, poxa, mas o parto normal não é a via mais segura? Sim, mas eu já vi casos, né, do bebê entrar em sofrimento fetal, da mãe tá morrendo de dor, não ter dilatação suficiente e mandarem essa mãe pra casa. Então isso assim me apavorava muito. E eu optei por ter cesárea, eu optei, né? E aí na internet tem muita discussão sobre isso. Médicos cesaristas, não sei o que, não sei o que. Mas acho que acima de tudo o que prevalece é o que a mãe quer, o que a gestante quer. Então eu conversei com a minha médica, eu tenho condições de ter uma cesariana, minha saúde permite isso, sabe? Não tem nada que impeça de ter, nenhuma restrição, sabe? E ela respeitou muito a questão do tempo. Ela não, já está agendado o meu parto, mas não está agendado precocemente. Ele está agendado para uma semana em que o bebê já vai estar completamente formado, já vai estar a termo, né? Não vai ser antes, a não ser que ela queira nascer antes, mas assim, para fazer a cirurgia, vai estar dentro do tempo, né? Não vai ser nada de pressa, de antes do tempo, de repente o bebê não está completamente formado. Então, assim, essa foi a maior vantagem que o plano de saúde oferece, né? Essa opção da escolha, se você estiver dentro dos parâmetros de saúde, você tem esse direito de escolher, de marcar a data do teu parto, enfim,
Então eu já marquei a data do meu parto. A médica hoje até confirmou o horário comigo, ela tava mandando mensagem agora pra confirmar o horário. Então isso me deixou mais confortável. E também em relação à comodidade que o hospital conveniado ao plano de saúde oferece, o suporte que ele oferece. Esse hospital é bem próximo à minha casa e ele tem uma estrutura muito boa. A questão do conforto, acho que vai ser um conforto melhor, tanto para mim quanto para minha filha, quanto para a minha família, né, que vai me acompanhar. Então, é mais por isso, não é por questão de competência, porque eu sei que tem muitos médicos competentes na rede pública. Inclusive, a médica que começou meu pré-natal mudou, depois no meio contrataram outra, né, entrou outra no lugar dela, e ela é maravilhosa também, sabe? Como eu falei no início do vídeo, eu sempre fui muito bem acolhida na clínica da família, no SUS, não tenho que reclamar de absolutamente nada. Eu entendo que tem exames que o SUS não oferece, né? Entendo entre aspas, porque eles deveriam dar esse suporte, porque não é todo mundo que tem condições de pagar 120, 150, 160, às vezes duas ultras tem que fazer no mês, 150 cada. Não é todo mundo que tem condições de fazer isso, né, de fazer essas ultrassonografias. Teve relatos de gestantes que só puderam fazer uma durante toda a gestação. Então, pelo que a gente paga de imposto, o SUS deveria dar sim esse suporte para gestantes. Mas em questão de tratamento, em questão de humanização, na clínica onde eu faço acompanhamento, eu sou muito bem assistida, muito bem atendida. A gente de saúde sempre me manda mensagem perguntando como é que eu tô, se eu tô precisando de alguma coisa, de algum remédio, enfim. Então essa assistência, a gente nota 1000 pro SUS, tá? No convênio também, no plano de saúde, eu precisei ser atendida algumas vezes na emergência. Fui muito bem atendida também por outros obstetras, porque minha obstetra só atende no ambulatório. Aí lá tem uma emergência obstétrica só pra gente, só pra gestantes, então a gente é atendido muito rápido. Então eu já fui atendida por 3 obstetras diferentes lá e todos muito bons. Já precisei tomar medicação também, então assim, nota 1000 pra isso. Então existiu aí um equilíbrio, né, na minha gestação. Tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde, fui muito bem assistida até então. Não tenho, assim, o que reclamar. Tive um pequeno estresse, que eu até relatei lá no Instagram, na ultrassonografia que eu fui fazer na semana passada, mas aí também não foi culpa do plano de saúde, nem dos médicos. Foi o atendimento do centro de imagem do hospital, que, tipo assim, deixou muito a desejar. Mas já foi resolvido também, já tá tudo certo. E é isso, gente, esse é um pouco do meu relato, resumi aqui bastante os exames que eu tive que pagar, os exames que o SUS cobriu e os exames que eu fiz pelo convênio, pelo plano de saúde. Acredito que agora eu tenho só mais uma ultra pra fazer semana que vem, antes da última consulta. E depois eu parto, eu venho aqui compartilhar com vocês, quando eu tiver um tempinho, depois que ela nascer, o relato de parto, como que foi o suporte do hospital, como que foi tudo, e se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso, um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.